Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras da Daqui para Fora. Estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre o Test Prep da Daqui para Fora, como que nós preparamos os nossos alunos para a prova do SAT. Antes de nós começarmos, né, trazendo aqui para quem ainda não conhece o formato dos nossos eventos, a nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida e simples de vocês terem um retorno nosso. E já de cara, a gente vai falar sobre essa principal pauta da noite, que é o preparatório do SAT e como que funciona o Test Prep daqui para fora. Antes de falarmos do Test Prep, né, o nosso curso especificamente, vamos falar um pouquinho também sobre a daqui para fora, para quem ainda não nos conhece, um pouco da estrutura da prova do SAT também. Tem alunos que talvez não tenham ouvido falar ainda da prova, não conheçam, então a gente vai passar pela estrutura da prova. Vamos falar sobre Test Optional, que é um conceito que algumas faculdades adotam, outras não, então ficar atento a isso. E o método do Daqui para Fora, o nosso curso preparatório de SAT, né? Vamos trazer alguns casos de sucesso e, ao final, eu tento responder ao máximo de perguntas e dúvidas de vocês aqui. O nosso Q&A, né, o QA, está aberto aqui para vocês, fiquem à vontade em colocarem por lá as suas dúvidas. Antes de nós começarmos também, trazendo já para vocês os próximos eventos, para caso vocês queiram se inscrever, no dia 2 vamos falar sobre bolsas de estudos, né? Um tema muito importante para quem está considerando um projeto como esse. Então, vamos falar sobre essas bolsas, como elas funcionam, quais são as possibilidades. No dia 8 vamos fazer uma entrevista com o João Felipe, um aluno Daqui para Fora, que está atualmente na Universidade de Toronto, no Canadá. Ele vai falar um pouquinho da experiência, tanto de candidatura, de entrar na faculdade e como está a vida universitária no Canadá. E no dia 10 vamos falar sobre seleção de faculdades, como é que é o passo a passo de encontrar as melhores faculdades, como é que é feita essa adequação de acordo com o perfil do estudante. Então, já está aberto, né? Já estão abertos esses eventos, então fiquem à vontade de se inscreverem. Então, antes de nós começarmos a falarmos sobre a SAT, né, a prova internacional, como funciona também o nosso curso preparatório, queria fazer uma rápida introdução daqui para fora para vocês. Só para responder aqui já a pergunta, os eventos estão abertos no nosso site, né? Você pode se inscrever pelo nosso site e lá você faz a inscrição e recebe o link direto. Tá? Então, primeiro, eu vou fazer uma rápida introdução daqui para fora para vocês, né? Para quem ainda não nos conhece, a Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Nós somos os pioneiros do Brasil nesse assunto. Já foram mais de 4.000 alunos assessorados por nós, mais de 40 mil applications enviadas, mais de 880 milhões de reais em bolsas. Ou seja, temos uma grande expertise na parte financeira para viabilizar esse projeto para os nossos alunos. Temos uma equipe hoje com mais de 60 profissionais, mais de 40 formados no exterior, ou seja, uma equipe também que passou pela experiência com muita bagagem e muito conhecimento. Em termos de faculdade, a Daqui para Fora hoje atua em diversos países. Aqui vocês podem ver algumas das principais faculdades que tivemos alunos aprovados nesses últimos anos. Obviamente, ia ser impossível colocar todas elas nesses mais de 20 anos, são literalmente centenas de faculdades que temos alunos espalhados hoje no exterior. E o grande objetivo sempre Daqui para Fora é que cada aluno consiga entrar na melhor faculdade possível. Então, esse é sempre o grande objetivo individual de cada estudante e família, para que esse estudante consiga entrar e ter admissões nas melhores faculdades possíveis. E quando a gente fala dos últimos 3 anos de resultados, ou seja, os ciclos mais recentes dos nossos alunos, aqui algumas faculdades top 15, top 30, que os nossos alunos foram aprovados, dos Estados Unidos. Então, muito para mostrar que todo ano e os ciclos, né, os anos mais recentes da nossa turma, tivemos alunos aprovados nas principais faculdades dos Estados Unidos. Esse ano, inclusive, esse último ciclo de 24 para 25, tivemos mais uma aluna brasileira aprovada em Harvard conosco, MIT, Caltech, Chicago e entre várias outras, assim como resultados das mais faculdades mais seletivas do Canadá e da Europa também. A Europa tem sido também um lugar muito procurado por os nossos alunos,
e na Europa especificamente, a Daqui para Fora trabalha com faculdades em inglês. Então, os alunos interessados também em realizarem, né, cursarem uma faculdade na Europa, fiquem tranquilos que são faculdades que hoje nós temos mapeadas em inglês, né? Então, vou trazer novamente aqui para quem está entrando no nosso webinar agora, né? Vocês podem fazer a nossa análise de perfil. E também vou começar aqui, agora que já estamos aqui na introdução, um pool para saber quem está aqui acompanhando esse evento conosco, né? Então, já abri aqui para vocês preencherem as suas informações. É sempre legal da gente conhecer os alunos, de saber, né, quem está assistindo esse nosso evento, qual série, qual ano letivo você está, se você já tem algum país de interesse. Então, é uma pesquisa rapidinha aqui para a gente conhecer um pouco mais o perfil de vocês. Então, o pool aqui já está aberto para vocês realizarem, por favor, colocarem aqui nessa nossa enquete algumas informações importantes para a gente conhecer um pouco mais vocês. Então, na nossa análise de perfil, né, vocês podem fazer também ao longo da nossa conversa, que é uma forma rápida, simples de terem um feedback nosso. Então, é análise feita gratuitamente para que vocês possam ter um diagnóstico inicial daqui para fora. Bem, agora entrando na pauta principal da nossa noite, que é a prova do SAT e o nosso método de preparo, né, e o curso preparatório daqui para fora. Antes de falarmos de como que funciona o nosso curso, eu queria primeiro passar pela prova especificamente, né, para quem ainda não conhece o SAT e como que é a estrutura dessa prova. Primeiramente, o SAT é uma prova de 2 conteúdos básicos, inglês e matemática, tá? A primeira sessão da prova é o que eles chamam de Reading e Writing. São 54 questões, tem 2 módulos, né? E são 32 minutos. 1 minuto e 11 por questão. Então, a gente já começa a ver aqui que um dos principais desafios da prova é o tempo por questão. Depois da prova, depois dessa primeira sessão do Reading e do Writing, o estudante tem 10 minutos de intervalo, né? E depois já entra na próxima sessão, que é a sessão de matemática, que são 44 questões. O primeiro módulo de 35 minutos com 22 questões, e depois o segundo módulo com 22 questões mais fáceis, e depois o terceiro módulo ainda no segundo módulo de mais 22 questões, né? Então, no segundo módulo, aqui é importante a gente frisar que isso vai muito depender de como esse estudante foi no primeiro módulo. Então, essa prova, eles chamam de adaptada, né? Conforme o aluno faz o primeiro módulo, as questões que vão ser apresentadas no segundo módulo podem ser mais fáceis ou mais difíceis. Na matemática também, tempo por questão, 1 minuto e 35. Então, já um outro desafio aqui para os estudantes, né? Em termos de estrutura, né, em termos de writing e reading, alguns pontos principais que a prova oferece. Primeiro, information and ideas, né, são de 12 a 14 questões. Já tem uma outra seção que eles chamam de crafting structure, que é mais estrutura de texto, proposta, né, cruzamento de informações de texto, de 13 a 15 questões, mais ou menos 28% da prova. Expression of ideas, né? Então, sínteses, transições, isso também varia de 8 a 12 questões. E Standard English Conventions, formas, estruturas, sentenças, limites de linguagem. Então, essas são as 4 principais pilares dentro da parte de reading e writing, que é a parte que a gente considera aí do inglês da prova, tá? Então, a gente está trazendo isso aqui só para vocês entenderem que a prova ela tem formatos, né, diferentes dentro da própria prova, e inclusive dentro do nosso curso vai ser a partir desse diagnóstico de qual sessão cada estudante vai ter mais ou menos dificuldade, que vai ser criado a partir daí o curso, né, e um diagnóstico da prova. Da parte de matemática, primeiramente a parte de álgebra, né? Então, geralmente os alunos aqui que estão em escolas brasileiras ou até mesmo internacionais aqui no Brasil têm já uma base muito boa
nessa parte, né, equações lineares com uma ou duas variáveis, funções lineares, sistemas de duas equações. Então, aqui, geralmente, é uma parte mais simples para os alunos. Já na matemática mais avançada, né, equações não lineares, ah, expressões equivalentes de uma ou duas variáveis, né, de sistemas não lineares também, de 13 a 15 questões. Problem solving in data analysis, né, aí já proporção, relações, unidades, percentuais, uma variável, distribuição e mensurações de centros e espaços, duas variáveis, então tem alguns módulos dentro dessa seção, e geometria e trigonometria, né? Área, volume, né? Muito que se já aprende nas escolas do Brasil, escolas internacionais também, e isso varia de 11 a 15 questões nessa sessão. Então, também dentro da matemática, assim como na parte do Reading Comprehension, a gente consegue segmentar em 4 módulos principais que a prova é feita, né? Em termos de pontuação, como é que funciona, né? Cada sessão vai ter no máximo 800 pontos. Então, 800 pontos total para a parte do inglês e 800 pontos no total na parte de matemática. O total da prova, máximo possível, 1.600 pontos. Só que existe o que eles chamam de superscore, que é uma possibilidade do estudante combinar mais de uma pontuação de diferentes áreas para que essa pontuação seja a sua pontuação final. Ou seja, se o estudante faz uma prova uma primeira vez e tira 750 na parte de inglês e 730 na parte de matemática, naquela primeira prova o estudante teve o total de 1.480. Quando esse aluno faz a segunda prova, uma segunda tentativa, é muito comum os alunos realizarem a prova 2, às vezes até 3 vezes, vamos supor que esse aluno tenha piorado na sessão de inglês. Na primeira prova ele tinha feito 750, na segunda prova esse aluno tirou 690. Então piorou a sessão do inglês. Mas na parte de matemática, esse aluno melhorou. Ao invés dos 730 da primeira prova, esse aluno tirou 750 na parte de matemática. Ou seja, o que vale aqui é a combinação da melhor sessão do inglês com a melhor sessão de matemática de qualquer prova que esse aluno tenha feito. Então, soma-se a parte de inglês da primeira prova, que foi 750, com a parte de matemática da segunda prova, totalizando, assim, 1.500 pontos, né? Então, é uma estratégia muito interessante, né, que os alunos tenham essa oportunidade, e a nossa recomendação sempre é que esse aluno faça pelo menos 2 vezes a prova, né, para fazer essa soma, né, de pontuação de diferentes sessões, e também aumentar a sua probabilidade de nota. A não ser que esse aluno já na primeira prova consiga já atingir sua meta de nota feita aí e decidida com o professor. Além disso, né, existe a possibilidade de test option, né? Muitas faculdades, principalmente nos Estados Unidos, têm esse tipo de política. Porém, nós temos visto, principalmente nos últimos 2 anos, pós-pandemia, o test option ficou muito famoso durante a pandemia, dado, obviamente, as circunstâncias, né, de dificuldade de fazer a prova, de conseguir se estudar para a prova. Então, muitas faculdades tiveram que adotar essa política de test optional, que é literalmente opção de teste, ou seja, você poderia fazer ou não a prova, tá? Você não seria penalizado se você não enviasse a pontuação da prova. Só que isso tem mudado bastante nos últimos ciclos, né? A partir já de 23, 24, 25, a gente tem notado já muitas faculdades adotando a prova agora novamente, tá? Então, nada mais é o que significa, né? Como eu expliquei, o test optional, que as notas das provas não são exigidas na application, ou seja, não há uma obrigatoriedade quando a faculdade tem esse tipo de política. Geralmente são centenas de faculdades que adotam esse tipo de política, mas muitas delas são menos competitivas, né? Mas que, de novo, muitas desse formato de test optional tem mudado muito, e muitas faculdades que antes eram test optional, nesses últimos ciclos, já têm adotado uma política de obrigatoriedade da prova, né, dentro da application. Qual que é o impacto disso, né, na sua application? Varia muito, né,
acordo com cada aluno, né? Principalmente quando o aluno vem de uma escola brasileira, comparado a um aluno, né, que é americano. Então, muitas vezes, o aluno que é de uma escola brasileira e está se candidatando para uma faculdade americana, esse aluno, com o SAT, ele consegue demonstrar mais uma habilidade acadêmica também. Então, muitas vezes, a regra ela pode ser diferente para quem é aluno doméstico, né, como eles chamam, se é um americano, ou se é um aluno internacional. Tá? Além disso, né, o SAT, ele, como é uma ferramenta acadêmica, se a faculdade não conhece o seu o currículo da sua escola, ou a sua escola em geral, né, se você vem de uma escola brasileira, principalmente, talvez não tão conhecida, né, por alunos aplicando para o exterior e não tendo muita informação sobre a escola, quanto mais informação acadêmica você conseguir prover, né, e fornecer para a universidade, melhor. Então, muitas vezes isso traz mais uma segurança acadêmica, né, na aplicação. E, principalmente, o SAT ele vai ter um impacto significativo para bolsas acadêmicas. Muitas vezes, algumas faculdades, a gente vê faculdades que são test optional para admissão, porém, para aplicação de bolsa, para aquela faculdade, o aluno precisa apresentar um SAT. Então, para alunos internacionais, principalmente considerando em aplicar para bolsas, SAT é fundamental. Né? E outro ponto, né? Posso enviar minha nota para a universidade test optional? Sim, né? Não existe uma. A faculdade ela vai olhar todos os aspectos da sua candidatura. Então, mesmo quando a faculdade coloca que ela é test optional, se você tiver feito o SAT, ainda assim você pode enviar e mandar, porque é mais uma informação acadêmica que a faculdade pode analisar junto, mesmo não sendo uma obrigatoriedade. Então, quanto mais ferramentas você consegue dar à faculdade para que essa faculdade tenha segurança de que você é um estudante pronto academicamente, melhor. Então, mesmo se a faculdade tem essa política de test option, se você tem alguma prova como o SAT e tem uma boa nota, sempre ajuda. Né? Aqui algumas universidades que requerem, né, resultados, né, do SAT, então já que era um test option durante a pandemia e mudaram a sua política agora nesses últimos ciclos, e já são obrigatórias e várias outras delas, né? Então, alguns nomes aqui importantes, né, para vocês: Harvard, Purdue, MIT, Texas, Dartmouth, Brown, Georgetown, Yale, Caltech. Então, são alguns dos nomes, são várias e várias outras faculdades que também são obrigatórios, né, o envio do SAT. Aqui algumas informações também interessantes em relação a datas e locais da prova. Existem várias datas. Aqui no Brasil, o SAT tem sido oferecido em 8 datas ao longo do ano. As próximas provas que vão acontecer, a prova de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, as inscrições ainda estão abertas para essas provas, para quem está se candidatando esse ano para o ano que vem. Existe a outra prova também, né, que é o ACT, que alguns alunos também fazem um ACT, é um outro tipo de formato de prova, a gente não vai entrar muito em detalhe aqui, mas só para também fazer essa distinção, que existe essa outra prova disponível, tá? Então, aqui já algumas datas e aqui os locais das provas também. Aqui no Brasil, as principais capitais do Brasil oferecem centros oficiais da prova, então vocês conseguem realizar a prova nas principais capitais. Caso, né, você more em algum lugar, né, algum estado que não tenha um centro oficial, aí realmente tem que se organizar, viajar, né, e se inscrever o quanto antes para a prova. Tá? É importante a gente colocar que o SAT ele vai ser assim para registro dessas provas e para fazer inscrição nesses locais, alguns estados eles acabam a vaga muito rápido, porque tem uma demanda muito alta, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Então, se você é dessas regiões, a gente sempre recomenda o aluno se inscrever o quanto antes para garantir a sua vaga. Tá? Então, vamos no que interessa, né, em relação agora a como que se dá o nosso curso preparatório de SAT para os nossos alunos. Tá? Primeiramente, aqui, acho que já trazer primeiro o time e a equipe. Né? São 4 professores dentro do time. A Gabriela, professora de SAT, coordenadora do nosso SAT, do curso do SAT Test Prep, que a gente chama.
O Matheus, nosso professor de matemática, a Gabriela, professora de SAT, especialista na parte de sessão do inglês, e o Bruno, que é o nosso professor de acompanhamento e planejamento com os nossos alunos. Existem 4 principais pilares do nosso curso, que é o plano individual de estudo, o acompanhamento, o conteúdo e as salas de aula ao vivo com os professores. Então, vou falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro, em termos de plano de estudos, um dos principais diferenciais que o nosso curso do SAT tem é otimizar o tempo de estudo dos alunos. A gente sabe que os alunos no ensino médio estão com cada vez menos tempo, né, de estudo e estão com várias outras atividades na escola, e colocar mais uma prova, né, um SAT numa jornada, muitas vezes é um desafio. Então, o curso ele serve muito para entender o tempo disponível do estudante, avaliar aonde aquele aluno está em termos de diagnóstico inicial. Então, se o estudante já consegue ir muito bem em várias sessões da matemática, esse aluno provavelmente vai ter um plano de estudos mais direcionado para a parte de inglês. Então, é otimizar o tempo de estudo para aquele estudante. Inclusive, fazer um acompanhamento ao longo da preparação para entender se o aluno realmente está evoluindo nos pontos que a gente viu que precisam ser evoluídos, né? E que esse estudante precise realmente de mais suporte e ajuda. Mas é colocar tempo naquilo que interessa. Além disso, né, a nossa equipe, os diferenciais, né, temos professores full-time que se dedicam exclusivamente para o SAT. Aqui não são ex-alunos, né, que fizeram a prova e que foram muito bem naquela prova e conseguiram uma pontuação e muitas vezes vão dar aula para outros alunos, mas sem didática nenhuma, porque não são professores, não tem uma pedagogia, né, criada. Aqui não, aqui nós temos professores full-time que têm didática, né, específica de como ensinar. Não basta ser só bom na prova, você tem que saber ensinar. Então, professor de matemática, professor de inglês, a professora que acompanha o planejamento do estudante. O conteúdo também é um grande diferencial do Daqui para Fora, que é o conteúdo exclusivo que a Daqui para Fora criou ao longo desses anos, com técnicas, macetes de como fazer a prova. A gente ouve muito os nossos alunos entendendo quais são os pontos que eles estão sentindo mais dificuldade para otimizar o tempo por questão, fazendo muitos simulados, né, de acordo com a evolução desse aluno dentro do curso, acompanhar os exercícios também e monitorar esse progresso desses exercícios. E um outro ponto também muito importante e de diferencial que nosso curso tem é de como usar a Demos Graphic Calculator. Uma parte de matemática que o aluno pode usar a calculadora. Tem alguns alunos que levam a sua própria calculadora, mas o que a gente viu em termos de otimizar o tempo, a calculadora que é dada dentro da própria prova, oferecida gratuitamente, né, é a calculadora mais adequada para o aluno otimizar o seu tempo por questão. Então, o nosso professor de matemática ele conseguiu criar um método para poder ensinar para os alunos como usar aquela calculadora especificamente e como é que você consegue otimizar várias sessões da matemática com essa calculadora. Além disso, as nossas aulas são ao vivo, gravadas online, para atender todos os alunos do Brasil todo, com muito conteúdo, resoluções de exercício. Então, aqui é saber fazer os exercícios, simulados também com as correções. Então, os professores, ao longo do ano, principalmente próximo das provas, das datas oficiais das provas, vão realizando mini simulados e simulados completos com os alunos para realmente simular o dia da prova, o horário da prova, para que esses alunos tenham realmente uma percepção de como é que é esse tempo de prova. São mais de 60 aulas, mais de 80 aulas ao vivo por semestre, em grupo. Então, as aulas acontecem segunda, terça, quarta, quinta, geralmente num horário à noite, para os alunos terem acesso às aulas. E depois de cada aula, né, ou entre as aulas, todos os alunos também podem marcar e agendarem plantões de dúvidas com os professores. Então, igual uma aula de escola mesmo. Você está numa aula, você tem o professor, você está acompanhando aquela matéria, aquela informação que realmente foi dada para você de acordo com o que foi avaliado. É uma aula que é indicada para cada estudante.
Então, não é que todo aluno vai acompanhar todas as aulas, os alunos são indicados para as aulas específicas de acordo com a sua avaliação. E depois daquela aula, se você tiver ainda alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida com o professor, o aluno também pode marcar um plantão de dúvida específica com aquele professor, né? Além disso, né, nós temos um acompanhamento muito bom e que gerencia tudo isso, que é o nosso portal. Por ali, os alunos podem ver as aulas ao vivo, se inscreverem, acompanhar o seu progresso, os resultados, né, dos exercícios, dos simulados. Então, o portal é um lugar onde cada estudante vai conseguir visualizar todo o seu curso por lá. O que você tem feito, qual tem sido o progresso para cada aula, e os professores também conseguem monitorar tudo muito de perto. Então, o portal é uma ferramenta muito importante para esse gerenciamento desse curso individual com cada estudante. O plano de estudo individual de cada aluno, ele é dado de uma forma a partir de primeiro um diagnóstico inicial e depois um acompanhamento mensal. Então, no início, né, um aluno ele faz um simulado, né, um mini simulado, na verdade, da prova, e com isso o professor, né, a professora vai fazer uma primeira reunião com esse estudante para dizer o que esse aluno precisa estudar mais, aonde esse aluno foi bem, aonde o aluno precisa melhorar mais, em quais sessões do inglês e da matemática que esse aluno precisa colocar mais tempo de estudo, e com isso esse aluno recebe o seu plano individual, de acordo com as aulas que são indicadas. A partir daí, o aluno vai fazer muitos exercícios dentro daquilo que foi indicado e já se preparando para a primeira prova, né? A partir daquele desenvolvimento de aulas, né, e de acompanhamento dos estudos e dos exercícios, a professora vai chegar, vai avaliar se esse aluno está evoluindo, e depois da prova é que esse aluno vai revisar qual foi a maior dificuldade que esse aluno teve na primeira prova, o que precisa ser revisto ou visto novamente, né? Então, de uma forma geral, né, o plano individual ele é estruturado de acordo com as necessidades, né, e objetivos de cada um. É a partir de aulas ao vivo, né, muitos exercícios que são feitos, os plantões de dúvidas, para garantir que o aluno está acompanhando e está se desenvolvendo dentro desse plano individualizado. Depois que esse aluno começa os exercícios, todo mês é feita uma reunião mensal, né, com o professor para discutir o desempenho, ver a evolução, esclarecer dúvidas, criar novas estratégias se for necessária e garantir que essa preparação está alinhada com o que esse aluno está estudando, se realmente esse aluno está evoluindo. Então, um portal que a gente falou agora há pouco, ele serve muito para isso, para a gente acompanhar, inclusive, a evolução do estudante. E depois da primeira prova, sempre é refeita essa nova jornada, esse novo ciclo de preparação, dependendo do resultado do estudante, aonde esse aluno foi bem, aonde não foi tão bem, para poder refazer o plano de estudos para a próxima prova, né? Então, focando realmente nos pontos de atenção e refazer uma segunda prova já numa outra estratégia de preparação também, né? Então, a ideia é que esse aluno faça um preparatório específico para aquilo que esse aluno precisa, é otimizar o tempo desse estudante, acompanhar esse progresso nos exercícios, revisar a rota para saber se aquela rota está fazendo sentido, se esse aluno está evoluindo e está conseguindo fazer os exercícios, e depois da primeira prova é revisto todo o ciclo. E, além disso, como eu mencionei, né, a calculadora Desmos, que é uma calculadora dentro do Blue Book, que é a plataforma que é feita a prova, é algo que a gente ajuda, né, e orienta e dá algumas aulas sobre como usar essa prova. É uma calculadora gráfica, né, os brasileiros aqui não conhecem, né, acho que a maioria dos nossos alunos nunca ouviram falar dessa calculadora, então o professor de matemática vai realizar algumas aulas específicas sobre essa calculadora para que realmente essa calculadora trabalhe em favor dos alunos e otimizando o tempo por questão na parte de matemática. Então, isso faz parte já da nossa metodologia ensinar os alunos como usar essa calculadora. Todas as aulas, né, que os alunos acompanham, que são indicadas para esse aluno assistir, são ao vivo. Então, a gente faz questão, né, do aluno acompanhar essa aula para ter certeza que vai se engajar ali com o professor. Dentro da aula vão ter resoluções de exercícios, revisões de conteúdo,
correções de simulados, os alunos também podem tirar dúvidas. Então, é um formato muito interativo ali com o professor para que esse aluno consiga aproveitar o máximo possível do conteúdo que está sendo proposto para aquela aula. Em termos de cronograma semanal, as aulas geralmente vão acontecer nas segundas, terças, quartas e quintas, tanto com aulas e plantões de dúvidas com os professores, tanto na parte de inglês quanto na parte de matemática, né? É claro que tem alguns horários que a gente tem que se adaptar, dependendo de feriado ou pré-prova, e existem também algumas aulas que acontecem nos sábados, né? Então, a gente também disponibiliza esses dias e horários para justamente atender alguns alunos que muitas vezes não conseguem em algum dia da semana ou em algum horário. Mas é claro que também quando o aluno tem alguma inviabilidade de participar de algum dia, alguma coisa, ele pode marcar um plantão de dúvida também com o professor, né? O Google Calendar, né, que a gente disponibiliza para os alunos, esses alunos vão ter acesso, então é muito fácil, porque já entra na agenda direto do aluno, então ali esse aluno vai poder acompanhar as aulas, né, e já está ali dentro da agenda para lembrar esse aluno a participar das aulas. E aqui, né, trazendo algumas histórias de sucesso, né, para a gente já fechar aqui o principal conteúdo, que eu acho que isso pode ser muito inspirador para quem está nos acompanhando, algumas evoluções de alunos, né, da primeira para a segunda prova e como é que eles conseguiram atingir as suas melhores pontuações. Uma aluna começou com uma pontuação de 1.090 e, ao finalizar o curso, chegou na casa dos 1.510. O outro aluno, o João, 1.270, chegou na casa de 1.520 e um outro estudante de 1.230 para 1.560. Então, a gente tem acompanhado muito alguns alunos chegando nas melhores pontuações já na segunda, às vezes na terceira prova, né? E aqui alguns resultados também, evolução de alguns deles e dois depoimentos bem legais aqui de mães que acompanharam suas filhas dentro do curso. Uma delas diz: gostaria de estar registrado o suporte para o SAT, foi excepcional, deu uma virada de chave quando a Laura estava fazendo o SAT. Vocês souberam lidar de forma sensível com a dificuldade dela e mudaram a estratégia de estudo. Então, isso foi um depoimento de uma mãe. E uma outra que falou que gostaria de agradecer todo o suporte com a SAT, a professora maravilhosa, aproveitar e parabenizar pela excelência do serviço. Estamos muito satisfeitas. Então, isso tudo acho que demonstra mais do que qualquer outra coisa o quanto o curso tem sido muito eficaz, né, para os nossos alunos, para que realmente eles consigam atingir as suas maiores pontuações. E que, de novo, seja um curso leve, tranquilo, né, mas de uma forma eficaz, né, ser algo que atenda especificamente para aquilo que cada estudante precisa. E aí, para a gente fechar, em termos de trabalho, né, daqui para fora hoje atua em diferentes frentes, né, tanto na fase de preparação para a SAT, né, que é o nosso curso de SAT que os alunos podem contratar, mas principalmente o nosso programa completo, né, que pode começar a partir do 9º ano. O 9º, primeiro e segundo ano do ensino médio, né, 9º, 10º e 11º, são anos que a gente chama de preparação, né, para a candidatura. Inclusive, nessa fase, o nosso curso preparatório já está incluso aqui para os nossos alunos. É uma fase que a gente chama de construção de currículo, onde esse estudante tem um acompanhamento individualizado com mentor de preparação para chegar forte na candidatura, que é o 12º ano, aí já feitas as provas, definir as faculdades, preparar as aplicações e trabalhar nas applications específicas até o embarque previsto para a faculdade. E aí, ao longo da faculdade toda, nós acompanhamos e damos todo o suporte para os alunos e famílias também. Então, cada estudante conta com uma equipe multidisciplinar durante a jornada. Aqui tem o exemplo do nosso aluno Guilherme, que entrou em Harvard, e a equipe dos 4 mentores com quem ele trabalhou. O trabalho é sempre com uma primeira mentora ou mentor de preparação, um estrategista, um OR, que é o orientador de redação, e uma OA, que é uma orientadora de application, né? E como eu mencionei, todo estudante que começa o trabalho conosco e vai realizar a prova da SAT, o nosso curso de SAT já é dentro do programa de candidatura ou de preparação, conforme esse aluno começar a jornada conosco. Preferencialmente, começar o preparatório do SAT, seja no final do primeiro ano do ensino médio, principalmente ao longo do segundo ano do ensino médio, ou seja, o ano que antecede o ano da candidatura, para já se preparar para a prova e realizar a prova
no final do segundo ano do ensino médio também. Ou seja, em termos de estratégia, se esse aluno consegue se preparar mais cedo, melhor para esse estudante. Você tem mais tempo de preparo e mais oportunidades de fazer a prova e deixar o ano de candidatura, que é o 12º ano, um ano livre para focar realmente nas aplicações. Então, voltando aqui só para fechar em termos de equipe, né, do nosso curso de SAT, então, nossos professores, Gabriela, Matheus, a outra Gabriela e o Bruno, plano individualizado de estudo para cada estudante, um acompanhamento de progresso, checagem de plano de estudos conforme esse aluno vai evoluindo dentro do curso e depois da primeira prova realizada, conteúdos exclusivos, com plantões de dúvidas, resoluções de exercícios, simulados, aulas ao vivo com os professores. Então, é um curso muito completo, com tudo que esse estudante precisa fazer para realmente se preparar bem para a prova do SAT. Né? Então, vou deixar aqui também os nossos próximos eventos para relembrá-los. Né? No dia 2, a gente vai falar sobre bolsas de estudos. No dia 8, a gente vai ter uma entrevista com o João, que está na Universidade de Toronto, no Canadá. E no dia 10, vamos falar sobre seleção de faculdades. Tá? Vou deixar aqui a nossa análise de perfil, né? Que é como eu falei no início da nossa apresentação, uma forma muito rápida, simples, de vocês terem um contato e um diagnóstico inicial daqui para fora. E vou abrir agora para perguntas e dúvidas de vocês aqui no Q&A. Como faço me inscrever nos eventos, né? Como a gente falou, no nosso site vocês podem se inscrever, tá, pessoal? Então, vou deixar aqui, ó, www.daquiprafora.com.br. Bem rápido, simples, tá tudo ali. Tem até /eventos, assim, é até mais fácil de vocês se inscreverem. As reuniões anteriores, Ana Lúcia, é só se entrar no nosso site e alguns dias, a gente geralmente demora 1, 2, às vezes 3 dias para fazer o upload do evento que aconteceu. Então, todos os eventos ficam no nosso site também e no YouTube, tá? Então, podem assistir por lá depois. Qual é a nota considerada mínima no SAT para conseguir entrar em uma Ivy League? Ótima pergunta, Valentina. Primeiro, não existe uma nota mínima para entrar. O SAT ele vai ser um componente avaliado junto com os outros fatores. O que eu diria para quem está considerando em aplicar uma Ivy League, hoje os alunos estão todos na casa dos 1.500 para cima. O total da pontuação é 1.600. Todos os nossos alunos que estão se candidatando para uma Ivy, para uma top school, estão na casa dos 1.500. 1.510, 1.530, 1.540, 1.550, 1.520. Não existe uma nota mínima ou corte. Basta você estar ali dentro desse range dos 1.500. Quanto tempo eu tenho para usar a minha nota? Por exemplo, se eu fizer ela na próxima data liberada, até quando eu posso usar ela para application? Ótima pergunta. O SAT ele é válido por 5 anos. Então, se você está no primeiro ano do ensino médio e faz a prova, você pode usar na candidatura no 11º ano, desculpa, 12º ano, no terceiro ano do ensino médio. Ou você faz no segundo ano, você pode usar no terceiro. O que acontece é, a gente não recomenda o aluno fazer muito cedo, no nono, no primeiro, né, no 10º ano, porque você ainda precisa ter alguns conteúdos na escola para conseguir fazer a prova, principalmente na parte de matemática. Então, em termos acadêmicos, o ideal é você começar o preparatório no segundo ano, porque ali você já vai estar pronto para fazer a prova, você já vai ter fechado o conteúdo necessário para estudar especificamente para a prova. E aí você pode fazer uma vez, 2 vezes. A indicação é que no máximo de 3 a 4 vezes a prova, tá? Então, também esse é um outro ponto. Não ficar fazendo a prova à toa o tempo todo para tentar atingir a maior nota. Por experiência, a gente vê que os alunos fazem 2, 3, no máximo 4 vezes e já está bom. TOEFL ou alguma prova de inglês ajuda no SAT? Olha, Lorenzo, não, porque são provas muito distintas, né? A prova do TOEFL e outras provas de proficiência, como o Cambridge, IELTS, Duolingo, são provas que vão testar outro aspecto de linguagem. O SAT é uma prova muito mais técnica, vamos dizer assim, né? É uma prova que é inglês e matemática só. Isso é uma forma de prova diferente do que o TOEFL e uma prova de proficiência tem. Então, por isso que até dentro da nossa
demanda aqui daqui para fora, no preparatório com os nossos alunos. A gente viu a necessidade da criação de um curso específico para SAT, porque realmente é uma prova muito diferente do que se aprende aqui no Brasil, em cursos de inglês, né, na própria escola. Então, por isso que foi feito todo esse movimento para ter um preparatório específico para a prova do SAT, que é uma prova realmente muito diferente do que você aprende em escola e em curso de inglês. Qual é a diferença quando falamos de dificuldade entre o conteúdo dado nas escolas brasileiras e as matérias do SAT? Ótima pergunta. Em relação ao conteúdo, a diferença, né, de conteúdo, principalmente na parte de matemática, tá? Tem certas partes da parte de matemática do SAT que você só vai dar no segundo ano do ensino médio, né? Principalmente trigonometria. Então, é uma prova que, para você conseguir ter a base ali dessa sessão da matemática, no segundo ano, em uma escola brasileira, você já vai conhecer essa parte da matemática, tá? Mas quando a gente fala a nível de prova, né, assim, em termos de conteúdo, a gente diria que a prova do SAT é até uma prova bem simples, né, quando a gente conversa com os alunos de escolas brasileiras. É muito comum a gente ouvir dos alunos de que a prova foi fácil, não era uma prova difícil, mas eu não tive tempo para fechar, para conseguir finalizar a prova. Esse é sempre o grande desafio que os alunos têm, de conseguir fazer a prova dentro do tempo correto por sessão. Então, eu diria que um dos maiores desafios aqui em relação ao SAT é conseguir fazer a prova no pouco tempo por questão que você tem. Mas a nível de conteúdo, você vai ter, né, não é uma prova difícil, mas sim como fazer e como utilizar o tempo por questão. Bem, para você se inscrever no SAT, para fazer a prova, você faz a inscrição no site oficial do SAT, que é o collegeboard.org, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, pode entrar em contato conosco também, porque a gente consegue ajudá-lo e orientá-lo nesse sentido, tá? Então, pode se inscrever aqui. Sim, o custo do SAT $107 cada vez que você fizer a prova, tá? Então, se você tiver alguma dúvida de como se inscrever para a prova, Lorenzo, entre em contato conosco. Aqui tem o nosso WhatsApp que a gente consegue ajudá-lo. Bem, então, pessoal, queria primeiro agradecer o tempo de vocês, né, estar aqui comigo hoje novamente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o nosso curso preparatório de SAT, né? É um curso que os alunos podem começar, podem contratar esse curso especificamente dado aqui para fora para se prepararem para a prova, principalmente alunos de primeiro e segundo ano do ensino médio, ou se você já está no terceiro, já terminou, se vai se candidatar esse ano, dá para fazer ainda esse ano, sem dúvida nenhuma, né? Então, entre em contato conosco, porque vai depender muito do seu ano letivo, de quando que você vai começar, se você vai fazer a consultoria completa ou se você vai fazer só o curso de SAT. Então, entre em contato conosco também, Lorenzo, manda um WhatsApp para a gente, que aí a gente consegue avaliar o seu perfil para poder falar qual que vai ser o custo, né, o investimento junto com a daqui para fora em termos de programa e o curso específico do SAT, tá? Se for realmente só o curso, se for o caso, tá? Mas manda um WhatsApp direitinho que a gente consegue ajudá-lo, né, e dar esse suporte para você, tá? Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. Espero revê-los em um próximo encontro. Uma boa noite a todos e a todas, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.